Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe a que horas vamos ser assistidos, não é? Mas a gente tem certeza que seremos acompanhados. Hoje nós temos três convidados super especiais: a Claudete Cordeiro dos Santos, que é do Jardim da Abril, a Ellen Amaral, né, que é do. Enfim, ela se apresenta já já, e o Fábio Barbosa, que também todo mundo aqui é da região do Butantã. E nós vamos conversar especificamente sobre esse card que o Mauro acabou de colocar, né? E que fala de uma manifestação que vai ter no dia 30 de julho. Vocês querem dizer oi para começar? E depois se apresentem, por favor, digam oi. As meninas primeiro. Ellen. Pessoal, bom dia. Meu nome é Ellen, eu atuo na Pastoral da Criança aqui, muito próximo à USP, e também tenho atuado em ações de emergência do Covid pela Rede de Apoio Popular, já faz um ano e alguns meses, né? Então, bom dia a todos. Claudete. Bom dia a todos. Eu sou a Claudete, moradora e uma das lideranças aqui da comunidade do Jardim de Abril. E também, na pandemia, eu comecei a ficar à frente das três comunidades que temos aqui, Jardim de Abril 1, a 2 e o Jardim do Lago. Estou junto com a Elia há um ano e vai lá, já se perdeu até as contas, né, Elia? Mais de um ano e 5 meses juntas. Beleza. Fábio? Bom dia, Raquel. Bom dia, Claudete, Ellen. Bom dia aí o pessoal que está acompanhando a Rádio Madalena. Fábio Barbosa, participo aqui do Fórum da Frente de Solidariedade e Luta do Butantã e sou dirigente do Partido dos Trabalhadores do Butantã também. Bom, a Frente do Butantã, né, ela resolveu fazer uma manifestação na porta da subprefeitura no dia 30 de julho. O que vocês estão reivindicando? O que vocês vão falar? O que vocês estão fazendo? Vamos apresentar? Eu posso falar um pouquinho da memória de como começou esse movimento? Por favor. Então, nós estávamos em ação, principalmente com o Bodizé, a comunidade 1010, Jardim de Abril, há muito tempo, e a gente conseguiu, pela Rede de Apoio Popular, ampliar as ações em alguns episódios para outras comunidades. Então, a gente foi até o Gelo, Sapé, São Remo, através de ações pontuais que a gente conseguiu e considerou e conseguiu acudir durante essa pandemia, né? Fomos contemplados 2 vezes pela Associação do Jardim Riso e pela ADUSP, algumas cestas do Cidade Solidária da Prefeitura. Então, conseguimos ampliar nesses 2 episódios um pouco as nossas ações, né? E o que aconteceu? Cidade Solidária reduziu, travou um pouco, eles pararam de cadastrar, e agora eles reduziram drasticamente essas ações que a gente descobriu que a prefeitura também se utiliza de solidariedade para compor essas cestas. A gente conseguiu fazer uma reunião com várias lideranças do território. Então, Claudete, Gorete, Diva, a Luci, Adriana, Silvanete, Carmen, né? Mulheres fortes, basicamente é isso, são mulheres fortes acudindo os seus vizinhos nessa questão de fome e frio. A gente conseguiu conversar, trocar sobre essa atitude, e o que é muito recorrente é que, às vezes, a gente faz uma ação de solidariedade, Claudete está de prova, manda uma quantidade de cestas que já, a princípio, é insuficiente. Você me mandou 80, eu tenho 300 famílias aqui em emergência. Você me mandou 100 cestas, olha, eu tenho aqui 600 famílias que já mapeei, que estão em risco. E com essa redução, tudo se agrava muito mais. Então, a gente resolveu que isso não tem que ficar em segredo, que não é justo o poder público não participar, e que todos que estão em ação de emergência estão exauridos. Assim. Então, a gente
começou a ter a ideia de pegar essas listas de espera. As lideranças fazem o quê? Revezam famílias nas distribuições. E isso é a narrativa recorrente de todo mundo que a gente conversou. Então, a gente, a partir de uma ideia até da Edna Ock, da Associação do Riso, juntar essas listas de emergência e levar para mostrar para o poder público para onde teria que estar indo Cidade Solidária, ou qual teria de ser a potência, né? A gente chegou rapidamente a 5.000 famílias, e eu acho que qualificadamente a gente consegue chegar a 10.000 famílias que estão em risco e que a gente tem como documentar, a gente tem o endereço, tem o aspecto da família e tudo, né? Então começou. Só que o Butantan tem vivido muitas outras questões. Então, problemas concretos de perda de vaga na assistência, perda do ciclo-escola. Então, o Butantan inteiro está inconformado. Então, a gente está unindo gritos para sexta-feira fazer esse ato, sexta pela manhã, fazer esse ato próximo à subprefeitura do Butantan. Desculpa falar muito, gente. Me empolguei aqui. Tudo bem, imagine. Claudete, você... O que vocês vão reivindicar? Porque a palavra de ordem aqui é comida na mesa, trabalho e renda, não é? Então, a Ellie já deu uma palhinha do que foi formado em reunião, e a nossa reivindicação é comida na mesa, trabalho e renda, entre outras que vai entrar, né, no dia do ato. O poder público ele fez um descaso muito grande com as comunidades, deixando o problema na mão das lideranças. Com a pandemia, as lideranças começaram a ver que os seus vizinhos estavam passando fome. Então, nós estávamos voltando àquele tempo dos anos 70 e 80, onde os vizinhos passavam fome. E muitos, por vergonha, estavam passando fome calado, porque a gente está com um índice muito alto de desnutrição dentro das comunidades. E aí a gente começou a pegar esse trabalho do poder público, mas achando que lá na frente o poder público ele ia entrar nas comunidades e ajudar essas famílias, porque a gente tem o BS, onde para o acompanhamento das famílias, onde sabe o caso das famílias que estavam necessitados. A maioria das famílias em situação de vulnerabilidade tem cadastro no CRAS, então eles têm um acompanhamento dessas famílias, porque são pessoas do Bolsa Família. A escola fechou, que é onde muitas famílias levavam as crianças para a escola, para a creche, e onde eles tinham as refeições, né? Os centros as ONGs, que faziam esse trabalho paralelo à escola, também fechado. Então, as famílias ficou numa situação crítica dentro de casa, sem poder sair, passando fome com crianças, e com idosos, e com deficientes. E aí começou a nossa luta, começou a nossa busca de apoio, e procuramos o poder público, lógico, a prefeitura, para saber o que ia ser feito, né? Nós sabemos que tem as ações de solidariedade da prefeitura, para isso tem uma assistência, e portas fechadas. Então, se a gente não se valesse dos movimentos sociais, nós estaríamos com um caso muito crítico. Nós estaríamos com um caso assim, absurdo de até violência, porque a pessoa que tem fome, ela rouba para comer. Ela rouba para comer, porque enquanto estava tudo fechado, o povo passando fome, os mercados estavam bombando. E os mercados vizinhos, que eu percebi, pelo menos aqui na minha região, eles não doaram um pão para ninguém. Então, eu conheci a Ellie, né? Conheci as irmãs Maria, conhecendo outras ONGs, onde começou a me suprir a necessidade aqui dentro. A princípio, eu abri um cadastro pela comunidade do Covid-19, por conta do lavar a mão, álcool gel, máscara, ninguém sabia mais ou menos o que era isso, ninguém da nossa geração nunca passou por uma pandemia, né? Então, começamos esse trabalho de educação com eles. Aí vi uma necessidade das cestas, porque era 300 cadastros a princípio que eu fiz para produto de higiene, e eles pediam cesta. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, agora ferrou, né? Porque cesta não é uma coisa, a prefeitura vai suprir, eu acho que a prefeitura vai entrar no território, vai dar essa assistência. E não aconteceu. E aí começamos o trabalho de arrecadação de cesta, pedir socorro aqui, pedir socorro ali. A RAP foi um grande aliado meu aqui, né? Desde o começo da distribuição
finalzinho de abril para maio, a RAP entrou aqui junto comigo através da L. E aí começamos a fazer essa distribuição de cesta aqui. Aí eu fui buscar outros parceiros, porque não supria. Eu tinha um cadastro de 300 famílias, de 3 comunidades, e a cada dia chegava mais família pedindo cesta, que não tinha nada para comer, nós identificando idosos. Ah, mas idosos recebem aposentadoria. Não, nem todos têm benefício. Tem muitos idosos que nunca trabalhou, portanto, nem até o BPC está complicado para eles conseguir. E mesmo aqueles idosos que tinham aposentadoria ou alguma pensão, eles estavam suprindo a necessidade da casa, porque os filhos, muitos perderam emprego, o salário reduzido, outros não recebiam, eles tinham que pagar pelo menos as coisas básicas, que é remédio, água, luz, né? O gás, que está um absurdo. Então, não sobra para alimentação. Por isso, esse alto índice de idosos na comunidade com desnutrição, porque não sobra nem para comprar uma fruta. E aí, em reunião, depois de 1 ano e quase 5 meses nessa luta de cesta, o poder público ainda omisso, se discutiu junto da RAP, isso não é nenhuma ideia da frente, a frente está vindo como parceiro da gente, isso é uma ideia, surgiu com a ideia da RAP, do Jardim Riso, da gente ir atrás do poder público. Só que o poder público ele não ouve a liderança sozinha, a liderança vai lá e vira as costas. Ele tem que ouvir a massa, ele tem que ouvir as famílias que estão passando por isso. A ideia do ato para a gente ir à prefeitura reivindicar emprego, porque os jovens estão abandonados, sem emprego, os que estão em idade ativa de trabalhar estão sem emprego ou com salário reduzido, e os de meia idade nem emprego têm, porque não querem dar. Então, aumentou o número de drogação dentro da comunidade, aumentou o número de desnutrição, aumentou o número de jovens com problema com álcool, e essa é a nossa situação dentro das comunidades, um abandono total em todas as áreas. E vamos para a luta dia 30, porque eles têm que nos ouvir, porque a gente está pedindo nenhum favor, e não estamos mendigando, a gente está pedindo o que é de direito, que está em Constituição. É isso. Fábio, vocês estão chamando 19 comunidades do Butantã, não é? Legal o som aqui. Então, Raquel, assim, uma coisa que a gente precisa ter clareza é o seguinte, que a Frente de Solidariedade e Luta da Zona Oeste, na verdade, ela surge no momento, mais ou menos assim, no final do primeiro ano para o segundo ano da pandemia, e com a seguinte intenção, assim, de tentar alinhar uma série de ações que já estava sendo feito no território de maneira espontânea por vários movimentos, né? Então, assim, como essa administração pública, né, como o poder público não criou uma política pública, uma resposta estatal, no caso, pública para a crise, então isso coube à sociedade civil. Isso começou a ser feito de maneira vários grupos individualmente. A gente sentiu a necessidade de tentar unificar essa ação. E aí, assim, conseguimos, né, assim, fazer, ou estamos conseguindo, assim, muitas penas, né, fazer um alinhamento da sociedade civil que não é só do Butantã. Isso é que a gente precisa ter a clareza disso, viu, Raquel? Porque essa Frente de Solidariedade e Luta, ela pega Butantã, Pinheiros, Lapa e Perdizes, ou seja, a região que é considerada a mais rica da cidade de São Paulo. No entanto, nessa região, a gente tem um cinturão de comunidades vulneráveis que se localiza, sobretudo, no Butantã, né? E é justamente nessas comunidades do Butantã onde o peso da crise, da pandemia, de tudo mais, está se fazendo mais virulento agora, né? Então, assim, aí no caso da Frente, como a Frente ela articula um monte de movimentos, uma série de movimentos, né? Então, assim, esses movimentos me parece, por exemplo, em que pese que não tenha surgido nas reuniões da Frente esse ato do 30J, no entanto, os organizadores enxergaram na Frente uma possibilidade de divulgar a atividade, né? Então, foi amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp da Frente, e eu estou sentindo que muitas comunidades estão indo para esse ato, mas sabe a gente chamava as condições objetivas da crise, Raquel? Exatamente isso que está acontecendo. Assim, o peso da crise está ficando muito grande na periferia, e eu acho que o pessoal, inclusive hoje nós temos uma grande reunião, né, eu acho que nós devemos ter mais de 100 pessoas hoje para organizar esse ato de sexta-feira. Então, acho que em torno disso, você falou aí 19 comunidades, mas assim, basta se for
Se for Jaqueline, Jardim de Abril e duas ou três ali, já vai ser mais do que, né? É muita gente, né? E que pese o frio, vai estar um frio polar nesse dia, né? Vai ser uma coisa, vai ser um desafio muito grande essa questão do frio, porque no dia vai ter muito frio, mas infelizmente as pessoas estão numa situação que elas não têm mais nada a perder, né? Tá certo. Agora, bom, vocês falaram, a Claudete falou também do, enfim, da fala de vocês junto ao pessoal dessas comunidades, no sentido da necessidade de lavar a mão, etc. e tal. E a gente sabe que não é em todas essas comunidades que tem água corrente, e também a gente sabe que às 7 horas da noite, a Sabesp diminui o fluxo de água, de modo que quem tem uma caixa d'água grande continua tendo água quando todo mundo volta para casa, quando eventualmente quem saiu para trabalhar está voltando para casa. Mas quem tem uma caixa d'água pequena, bem na hora de voltar, está faltando água, né? Como é que vocês têm contornado esse problema, Claudete? Você tem falado disso também? Ou Ellen, ou enfim. Claudete, diga lá. Então, é isso mesmo, Raquel. Aqui, quando dá 7 horas da noite, não tem mais água aqui no Jardim de Abril. A gente aqui dentro pegamos 2 reservatórios, um de Cotia e o do poucas casas que tem é Paulo. 7 horas da noite não tem mais água. Por exemplo, eu não tenho caixa. Então, o jeito reeducamos as pessoas que já faziam isso há tempo, porque isso já vem um problema já há anos, com esse problema de faltar água. Acho. Bom, vamos lá. Tem problema de faltar água e... Desculpa, gente, eu tinha caído. Sim, mas voltou. Posso retomar? Então, então eles juntam água em tambores, né? Juntam água em tambores para poder se higienizar. E aumentou também, a gente conseguiu colocar uma piazinha dessas comunitárias aqui na praça, que é um dos moradores de rua, ou quem vive em situação de drogação na rua, passa e lava a mão, só que 7 horas não tem água. Então, nós fizemos, junto com a RAP, com o Jardim Riso, lá, de tempos em tempos, a gente consegue álcool gel para distribuir, ou pela RAP, ou pela Irmã Maria. Então, bom, a Claudete está caindo. Fala, voltou. Não está dando para te ouvir. Claudete, congelou tua imagem. Bom, a gente retoma, se você sair e voltar, a gente retoma de novo. Mas essa questão do frio, Ellen, como é que vai ser com a população de rua? Como é que vai ser? Tem alguma coisa sendo pensada nesse sentido? Então, Raquel, e o frio chega no pior momento, na pior severidade. A gente tem visto muita ocupação, aumento de população de rua, já barracos que a gente já sabe que o isolamento não é suficiente, né? Por solidariedade, a gente tem visto muita ação de distribuição de cobertores, né? Mas a gente sabe que é insuficiente. A rede de apoio mesmo, eu acho que já passou dos 600 cobertores, mas assim, tem que às vezes escolher quem vai precisar, né? E me parece que essa semana vai ser mais pesada nesse aspecto. Tem um frio polar, pessoas sem casa, na rua, porque perderam o poder de pagar o aluguel, ampliação de moradores de rua. A Claudete chegou a falar de uma questão também de saúde mental
de um aumento de alcoolismo, de drogadição. Então, a crise se agrava, né? Então, esse frio chega num momento que, sim, precisaria de uma defesa civil estar aqui conosco, atuante, e avançando um pouquinho mais para proteger a população desse alto risco que é a fome e frio no momento, né? E lembrando um pouquinho do que a Claudete começou a falar, esse pessoal que está pegando cesta, eles querem trabalhar. A cesta básica, a gente está enxugando gelo. Não teve nenhuma menção de formulação de frentes de trabalho, de aberturas de vagas de zeladoria, de avanço para conseguir circular renda. Então, isso também vai estar composto no nosso grito para a gente ver o que acontece. Ninguém quer pegar a cesta básica, o pessoal quer trabalhar, escolher o que quer no mercado. O mercado está caríssimo, a gente está numa recessão em espiral muito forte, né? Então a gente está pensando que esse grito, como o Fábio falou, essa necessidade está catapultando o ato. Na própria comunidade da Claudete, quando a gente conversou com as pessoas no dia da ação, pessoas de idade querem ir, né? Aqui na 1010, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, idade avançada querem ir, estão perguntando quem que ganhou o Vale Gás, o que está acontecendo. Então, assim, é aquilo que o Fábio falou, tem uma questão que está catapultando um acesso ao poder público e que vem catalisado por conta da falta mesmo. Uhum. Fábio, 400 mil desempregados e o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Que situação, não é? Pois é, né, Raquel? Aí você vê, assim, a gente tem um governo federal que é assim, puramente escravagista, a concepção dele, e a gente tem um governo estadual e municipal que, assim, esse povo ele tem uma visão de mundo que o protagonismo de uma sociedade tem que ser feito pela uma instituição chamada empresa, né? Então, assim, esse povo está na administração pública, mas o raciocínio deles é o raciocínio corporativo, empresarial, né? Então, e o que acontece nesse mundo empresarial? Se você tem um empresário que tem consciência social, você tem 100 que não tem, né? E esses 100, eles estão pensando como é que eles vão ganhar na crise, eles estão enxugando, eles estão... Então, assim, no final das contas, né, essa política que ela é baseada nesse mercado, nessa concepção empresarial da coisa pública, é uma ruína no meio... A gente está hoje vivendo a pior pandemia do século, né? A gente tem no poder público pessoas que desmontaram o sistema de proteção social do Estado nas várias instâncias, né? E isso a gente sabia que ia explodir, vai explodir, já está explosivo, mas assim, está chegando aquela situação que é aquela situação insustentável, né? Você sabe que alguém disse lá atrás o seguinte: o que faz um povo se rebelar? Assim? E o povo se rebela porque quando ele percebe que ele não tem outra situação a fazer a não ser se rebelar. Por quê? Porque esgotou todas as possibilidades. Então, nós estamos chegando nesse ponto, né? E no caso do Butantã, ele é particularmente grave por conta disso, porque o Butantã, ele é, acho que, a região mais contraditória da cidade, né? Porque você tem todos os extremos aqui, você tem o Morumbi, você tem lugares onde a burguesia você encontra ela fisicamente instalada, né, nessa região oeste, e você tem o pior da condição humana, que são aquele povo que mora na beira do rio, que mora em barraco de madeira, que divide espaço com lixo e com rato. Não, tudo isso faz parte. No Butantã mesmo, a gente tem 450 mil habitantes, mais ou menos. Desse daí, seguramente, um quarto ou mais mora em comunidades vulneráveis, né? E a situação nessas comunidades está insustentável, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um poder público que faz perfumaria. Agora mesmo voltou um subprefeito aí para o Butantã que, assim, é um perfumeiro, na verdade, né? Porque é isso que ele fez. No começo da pandemia, ele inventou que os amigos dele, empresário, iam dar algumas cestas básicas, eles começaram a distribuir sem critério nenhum para os amigos aqui, os amigos ali. Só que, assim, isso não dá isso na política pública, né? Isso é o assistencialismo mais rasteiro. Enfim, e esse cidadão voltou, né? Parece que voltou para a subprefeitura do Butantã. A gente vai dar um cartão de visita para ele na sexta-feira.
Tá certo. Claudete, você voltou a ter som já ou não? Voltei, eu tinha Opa, caído. opa. Então, você estava falando de uma solução criativa com relação à falta de água, né? Falta de caixa, né? O pessoal enche e reserva. Que E, mais? Nessa e situação? aí, não, o único jeito mesmo para você ter água, sem caixa, depois das 7 horas, é juntando em tambores, em bacia, em baldes, não tem outro jeito, né? Aham. E então a solução foi com a distribuição de álcool gel. A gente tem que manter sempre a distribuição de álcool gel, porque aí o pessoal consegue, pelo menos, higienizar as mãos, né? Os que juntam água em casa, beleza, mas os moradores de rua que nós temos aqui, eles usam álcool, não dá para beber, não vão beber o álcool, pelo amor de Deus, não, não, é para lavar a mão. Falei, isso aí, tem que estar lavando a mão, né? A gente tem que socorrer do jeito que dá, conscientizar, por mais que eles vivem em situação muito crítica de álcool e droga, mas eles têm uma consciência de que a doença está aí. E a Sabesp veio aqui, perguntou como estava a situação, veio aqui, colocou uma pia aqui na pracinha, onde durante o dia esses moradores eles passam, eles lavam a mão, higieniza, bonitinho, mas não manteve o sabão, né? O sabão ele não manteve. A gente vai ficar mandando para você o sabão para estar enchendo os potinhos, mas nunca veio. Então, na verdade, eles lavam a mão só com água, porque sabão não tem. Eu pedi outros, né, outros pontos aqui para colocar as pias comunitárias, mas até agora não veio, é uma pia só. Eu falei, olha o tamanho dessa comunidade. A gente precisa de mais, pelo menos, pegar mais umas 4, 5 pias para conseguir suprir, porque eu tenho uma parte aqui de cima onde tem os pessoal de rua que circula, onde as crianças brincam na praça, então a gente ensina, ó, brincou, vai ali e lava a mão. Porque as crianças têm que ficar em casa. Eles não ficam. A gente teve muito caso de depressão infantil. As crianças estavam entrando em depressão, porque não podia ir para a escola, não podia brincar, não podia nada. Então, o jeito foi as mães falar, não tem jeito, tem que brincar, pelo menos aqui na frente de casa. Então, se vir aqui na comunidade, você vê um monte de criança na rua, mas é porque eles não têm o que fazer. Eles estavam com depressão. O meu filho, de 15 anos, entrou em depressão. Eu tive um problema muito sério com ele em depressão, porque ele via as notícias do tanto de pessoas que estavam morrendo com a Covid, ele não sabia nem o que era isso, nem eu sabia o que era uma pandemia, e ele entrou em desespero, e ele estava sem ir para a escola, e ele estava sem estudar, porque nem aula online estava tendo, o governo não teve plano nenhum, e ele entrou numa depressão que eu só percebi o dia que ele começou a chorar e dizendo que estava com medo, que queria ir para a escola, que não queria ficar em casa. Foi que eu percebi que o meu filho estava depressivo, porque ao mesmo tempo que ele estava em casa, eu estava preservando a minha família, porque eu tenho um pai idoso, né? Eu tenho um pai de 74 anos, mas eu também estava na rua ajudando a população. E dentro da minha casa, eu não estava percebendo que o meu filho entrou em depressão por conta de toda essa situação e o poder público abandonou. Né? Aí começamos todo um trabalho, mas nem todas as famílias têm essa estrutura que eu tenho e a minha família tem, de ter detectado essa depressão nele e já começar a conversar, porque a UBS não está atendendo outros casos. A UBS só atende supostamente casos de Covid. Você vai procurar a UBS lá para um caso desse, eles não podem atender. Então ainda tem esse outro problema do abandono da saúde nessa parte, de não atender doenças pré-existentes, de não atender, nesse caso, de depressão, de não ir atender lá as famílias e o jovem que está com o caso de álcool. Então, ainda tem esse abandono de saúde pública. A parte do Covid, o SUS está tratando bem, parabéns para o SUS, está muito bom mesmo. Mas só que nós temos outros problemas de saúde também. Tivemos muitos casos de morte de infarto fulminante da comunidade, que a pessoa estava morrendo em casa, porque já estava muito tempo sem poder fazer o atendimento na UBS, porque não estava atendendo. Então, tudo isso é uma conjuntura de tudo que as comunidades vêm passando. É isso. E a verba do SUS foi cortada também, foi reduzida. Esse governo está reduzindo tudo, né? Em plena pandemia, põe os preços lá em cima e o resto é tudo reduzido. Aí ele parece que o mundo está oba-oba, está maravilha. Pois é. Além do problema da UBS, etc. e tal, tem um problema também que a gente está tratando já faz algum tempo na Zona Oeste,
de falta de hospital ou de atendimento diferenciado, não é? Aqui Covid não entra, aqui não sei o quê. Como é que está essa situação? Quem respondeu? A Hélio, o Fábio? Raquel, eu tenho acompanhado da falta de leitos em hospitais estruturados de primeira linha, né? O caso Sorocabana, HU, olha, que por ingenuidade, olha o risco, que não fizeram parte do protocolo Covid, seriam hospitais que não centralizariam a situação do Covid, mas é uma pandemia, então a gente está pagando um preço muito alto por ter vagas vazias em hospitais no território com demanda. A gente sabe do número de lotação de leitos. E então, assim, é uma luta assim, que a gente precisa também. São muitas frentes, eu acho que são golpes por todos os lados, né? Que a gente também tem se mobilizado, né? Eu tenho acompanhado o pessoal do Sorocabana, o pessoal do HU, que estão lutando para que se preservem vagas, porque eles aproveitam até da própria pandemia e faz a pandemia de cortina de fumaça para fazer uma passação de boiada. E isso está ocorrendo nas 3 instâncias, né? Então, na área do meio ambiente, na área da proteção social, dos direitos humanos, a gente tem visto assim casos de muita feiura, governos antivitalistas mesmo, né, que querem, parece que são genocidas. Então, acho que essa é a questão, esse é o nosso drama. Além da crise que leva a tudo, tem um efeito dominó que a gente tem sentido na pele, a gente vê uma postura perversa nos 3 governos, em relação ao mais pobre, em relação a qualquer tipo de assistência, economizam, querem lucrar com a crise. Então, assim, os banqueiros estão bem, mas a população, ainda mais a população periférica, está numa linha de genocidas, assim. Então, eu acho que esse tem sido também outro drama que a gente vai ter que levar para o ato na sexta-feira pela manhã. E outra questão, o HU, por exemplo, o Hospital Universitário, né, da USP, que teoricamente está livre de Covid, porque, na verdade, tem um acordo entre o HC e o HU, e atende-se uma coisa aqui de um lado e outra coisa não, tem uma faculdade de psicologia. E Claudete falou de depressão do filho dela. Puxa vida, por que não se trata os casos de depressão na faculdade de psicologia ou no HU, no próprio HU, né? Também é outra questão que fica simplesmente a descoberto, né? Durante algum tempinho, teve alguns psicólogos que acabaram se juntando e prestando um serviço voluntário, mas eu não sei como é que continua isso, se continua ou não. Alguém sabe me dizer como é que está essa história? Raquel, assim, eu acho que isso é mais uma demonstração dessa concepção aí empresarial das coisas, né? Que é o que domina, por exemplo, o gerenciamento da USP, por exemplo, né? Não só do governo do estado, mas da USP também, porque na verdade é uma coisa só. Veja bem, que região não gostaria de ter uma universidade de São Paulo dentro do seu território, né? Outra coisa, assim, você tem um hospital universitário ali, né? Você tem diversos postos ali pela região e, sobretudo, o posto de saúde de escola, né? Lá na entrada do Instituto Butantan, né? Um serviço tão importante para a comunidade. E aí, o que a gente percebe num momento como esse, as pessoas e ver como eles são perversos também, né? Como tem a questão da pandemia, como tem a demanda por vacina, como tem um grande projeto no Instituto Butantan para a construção de uma planta industrial para a produção de vacina, as pessoas dentro da universidade, dentro do Instituto Butantan, dentro do governo do estado, o raciocínio deles é puramente quanto é que se vai lucrar economicamente com a produção de vacina, não importa se vai tirar o posto de saúde de escola na entrada do Instituto Butantan, não importa se vai tirar o ponto de economia solidária que fica ali do lado, quer dizer, nada disso importa. O que importa
é a produção de dinheiro, de capital, né? E aí inclusive, você tem uma justificativa agora, que é a questão da produção de vacina. Enfim, eu estou falando isso porque você falou do HU, mas eu estou pegando um exemplo de quão escandaloso é essa história da remoção do posto de saúde de escola. A remoção você vai remover um posto de saúde de escola, vai remover uma escola estadual, vai remover um ponto de economia solidária, tudo isso para facilitar o acesso a uma eventual planta que vai produzir vacina, sendo que você poderia ter vários acessos para chegar até ali, não, mas vamos fazer o que é mais barato para a lucratividade do empreendimento. Com o HU acontece a mesma coisa, né? Com o HU poderia ser o principal exemplo de como que uma universidade mantida com recurso público poderia atuar numa região. A gente não pode esquecer, Raquel, que o HU tem na sua barba, debaixo do seu nariz, uma comunidade tão grande como a comunidade de São Remo, né? E, assim, essa comunidade teve que lutar muito para ter um posto de saúde lá dentro. Por quê? Porque é aquela comunidade que fica, assim, a 1 minuto do HU já não estava atendendo a própria comunidade do Jardim São Remo. Então, assim, é tudo errado, sabe? Tudo errado. A gente está numa crise selvagem, né? E a gente tem um capitalismo selvagem gerenciando um Estado. E, assim, o resultado só pode ser trágico, né? E está começando a aparecer, né? Está começando, a situação está insustentável para as comunidades da periferia da nossa região. Eu já fui da subprefeitura em 2 ocasiões, hoje eu não estou mais, né? Não estou mais presencialmente nessas comunidades, mas pelos informes que a gente vê nas reuniões, e pelo que a gente já conhece de como são essas comunidades, já dá para perceber que a situação está trágica, viu, Raquel? Trágica mesmo. Tá. Agora, tem algumas esperanças que acontecem, inclusive em outros países. Por exemplo, na Argentina, né? A Argentina resolveu que o trabalho do cuidar devia ser considerado trabalho, né? E que as mulheres que eventualmente não conseguiam, acima de 60 anos, que não tinham conseguido se aposentar pelo fato de não terem trabalhado o número de anos suficiente, o trabalho de cuidar delas, dar de mamar, dar de cuidar, etc., etc., passou a ser considerado trabalho, e 155 mil mulheres na Argentina passaram a poder alcançar, enfim, a aposentadoria que elas não conseguiriam de outra maneira, né? Puxa vida, eu não quero me mudar para a Argentina, mas eu quero que a gente também batalhe por essas questões. Claudete, as mulheres têm cuidado das crianças, dos idosos e dos maridos, inclusive, aqui também no Brasil, ou não? Ou é só na Argentina? Aquelas mulheres têm que cuidar de tudo. As mulheres que estão à frente de tudo. Entendeu? Das crianças. Eu vou dar um exemplo, assim, eu tenho vários exemplos que incluem eu, né? Vou dar um exemplo. Eu passei 10 anos cuidando da minha mãe acamada, né? Na época, trabalhava, e a minha mãe, ela vinha sofrendo vários derrames no decorrer dos anos, e minha mãe chegou num estado no 4º derrame, então ela ficou cega, surda, né? Teve todo esse problema. Mesmo assim, eu continuei trabalhando 1 ano, pagava uma pessoa para ficar com ela. Só que não era o suficiente, porque a gente não paga um valor justo para a pessoa cuidar de uma pessoa acamada. Minha mãe ainda não era nem considerada idosa, né? Recorri à justiça. Minha mãe trabalhou muitos anos como metalúrgica e a minha mãe se aposentou. E chegou no ponto de que tinha que tirar ela da cama para dar banho, para colocar na cadeira. Ela não fazia movimento nenhum, então as pessoas não podiam com ela. O que eu fiz? Eu saí do meu serviço, porque minha mãe, a gente somos em 4, 2 mulheres e 2 homens. Os homens, geralmente, eles são meio que, né? A mãe tem vergonha, e a minha irmã, já há muitos anos de ESPER, deixa que eu vou pegar essa peteca aí, porque tem que cuidar dela. Saí do serviço e fiquei em casa durante 10 anos, o médico dava 15 dias, 20 dias, 1 mês no máximo de vida para ela, ficou 10. E fiquei cuidando dela durante 10 anos. Então, quer dizer, durante 10 anos, eu não fiquei fora do mercado de trabalho. Durante 10 anos, eu não paguei meu INSS. Então, quer dizer, eu sou uma dessas pessoas que não vou me aposentar. Só que eu fiquei em casa, cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai.
que meu pai é daquele tempo onde a mulher que faz as coisas para ele, meu pai não sabia fritar um ovo. Eu reeduquei ele, falei, pai, você tem que saber fritar um ovo, porque às vezes também eu tenho que sair para resolver problema de médico da mãe, para resolver umas coisas, o senhor tem que se virar, porque é só eu, o senhor e a mãe aqui nesse momento. As crianças eram pequenas ainda, não tinha como estar ajudando, mas me ajudavam. Quando eu saía, eles ficavam cuidando. Quer dizer, eu sou uma pessoa que lá na frente eu não vou conseguir minha aposentadoria por tempo de serviço e por idade, essa vergonha. Para você conseguir um BPC hoje em dia no Brasil, é um tormento, não consegue. Prova disso é o inúmeros casos de idosos que tem aqui que não tem esse benefício, já tinha que ter. E então aqui as mulheres cuidam. Eu sou a favor de que as mulheres que têm a vida doméstica, elas têm que receber, porque é trabalho triplo. Eu sou a favor de que isso era projeto até mesmo do governo Dilma, de que as lideranças comunitárias, nas suas maiorias mulheres, que lutam pela sua família e lutam pela sua comunidade, tinham que ganhar o pão também, porque é um trabalho. Só que nós vivemos num país machista, num país democrático praticamente não temos nada, porque democracia não é isso, e cada vez eu vejo mais o desmonte até daquilo que lá atrás a gente lutou, conseguiu, e hoje em dia a gente não tem. Eles queriam fechar, por exemplo, o CAPS. Como é que vai fechar o CAPS Butantã, gente? Com o número de pessoas com problemas mentais aqui na comunidade. O meu sobrinho, ele faz tratamento na USP, ele é epilético e ele tem... Não é esquizofrenia, ele tem... Como é que é, Pama? Autismo. A USP não reconhece o autismo dele e ele está sem atendimento desde o ano passado, que foi desmarcado todas as consultas dele, não tem previsão. O meu pai faz tratamento de próstata lá na USP. Em abril ele foi, que seria a última consulta, chegou lá, não conseguiu entrar por causa do Covid, ele teve que voltar. E a USP não está atendendo no caso de Covid. Então, a gente está sem saber o que fazer. Isso não é só isso. O transporte também. É Covid, o transporte não pode ser lotado. Todos os ônibus das comunidades passam aqui, não tem mais como entrar ninguém, mesmo assim, tem que focar a gente lá dentro. O TEND enfiou aqui, acho que mais de não sei quantas mil famílias aqui dentro do Jardim de Abril, sem estrutura nenhuma. Só com uma UBS, só com essa linha de ônibus, que de vez de colocar mais ônibus, tiraram. Só com uma escola municipal, uma escola estadual dentro de Osasco, que eu moro aqui na divisa, e pronto. Enfiou o pessoal aqui, a comunidade que se vire para dar assistência a esse povo. Então, ainda tem toda essa questão social para ser resolvida. Alguém quer comentar isso, gente? Ellen, Fábio? Eu quero, porque eu acho que a gente entrou num sistema de lógica em que as coisas mais importantes foram tiradas da importância. Então, a gente está muito acostumado de que crescer um filho, alimentar uma família, primeiro que eu acho que não é uma atividade de gênero, mas num país como o nosso acaba ficando por conta da mulher, e isso é desprestigiado, desvalorizado, né? E se você retomasse um pouquinho a consciência, o que é a vida, né? O que é viver? Porque tem gente que trabalha, deixa o filho 10, olha, o dia inteiro na creche e tem que voltar para casa também trabalhar. Eu estou falando da lógica, né? E claro, num país como o nosso, está para as mulheres e não tem nada de compensatório, o que faz a vida ficar pior. Como que é cuidar de um filho ou alimentar uma família? Isso eu não estou falando dirigindo as mulheres, mas um ser humano para fazer acontecer a sua vida, a sua geração, ele está um pouco atado por conta de um sistema bem perverso de lógica que desprestigiou o cuidar, o cozinhar, o limpar, e aí o desprestigiado foi todo empurrado para a mulher. Então, a Argentina está dando uma aula do que seria cidadania, do que seria um impacto positivo para uma nação, para o Brasil, e infelizmente a gente está na contramão, porque junto disso, desse descaso da cultura, que a gente sabe que não vem de agora, vem algo de perverso, vem leis reprodutivas, assim, em questões de segurança reprodutiva das mulheres, aqui a gente está alcançando os países do Talibã. Então é muito triste, assim. Então eu precisaria fazer esse comentário de que
infelizmente, a gente sofre esse influxo, né? É isso. Precisamos aprender mais com os irmãos, não? Raquel, assim, além de aprender com os irmãos, a gente precisa aprender com as feministas, né? Assim, sobretudo nós da esquerda. Eu faço parte aí de uma geração, né, de esquerda, né, que a gente precisa. Às vezes eu falo assim, a gente é muito analfabeto ainda sobre algumas questões que são essenciais dentro de um pensamento de esquerda. Uma delas é a questão do feminismo. Então, essa questão da remuneração do trabalho doméstico, né, assim, é um escândalo, né? É um escândalo que esse tipo de trabalho, né, que é tão, assim, é um pilar na sociedade que a gente vive, não seja reconhecido como política pública e não tenha uma remuneração adequada. Porque se você fosse calcular economicamente, né, quanto valor está associado ao trabalho doméstico, né, que recai, sobretudo, entre as mulheres, aí eu pergunto, para onde vai esse valor, né? Assim, vai para qualquer lugar, menos para as próprias mulheres que desenvolvem esse trabalho que é essencial na estruturação do núcleo familiar, né? Então, eu não quero dizer com isso que o trabalho doméstico tem que ser feito só por mulher. Eu quero partir de uma realidade, constatar uma realidade, né? De que, em função da sociedade que a gente vive, da cultura que a gente tem, dos valores que a gente cultiva, esse sobretrabalho recai nas mulheres e a gente não valoriza nada e a gente sequer tomou consciência ainda disso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa superar urgentemente, né? Então, a Argentina, na verdade, aliás, para que a Argentina fizesse isso, ela teve que tirar o presidente anterior, né? Que tinha a mesma concepção dos governantes que nós temos hoje aqui no Brasil, mas oxalá 2022 traga novidades, aí a gente consiga ter um governo melhor, que consiga enxergar várias questões, inclusive essa, Raquel. Ok, agora eu queria voltar ao desemprego, né, que nunca foi tão grande, e também essa ideologia de que você é patrão de si mesmo, você pega lá a tua bicicleta e acaba entregando, ou tua moto, acaba entregando a comida, e você não tem que responder para patrão nenhum, onde é que já se viu, etc, etc. Provavelmente, como a gente está ouvindo dizer que, na verdade, quem está trabalhando em casa convém ao sistema, de um modo geral, né? Que não gasta tempo, enfim, não tem responsabilidade nenhuma, né? É possível que, depois da pandemia, eles resolvam continuar com isso, né? Assim como a gente está na porta com a quarta revolução industrial e a gente tem um avanço da tecnologia e, na verdade, não precisa mais de tantos trabalhadores. Basta praticamente um apertar o botão no começo do dia e a máquina funciona, e apertar no fim do dia e a máquina para, eventualmente, né? Portanto, esse presidente genocida, na verdade, estava querendo mesmo eliminar uma quantidade grande de gente que recebe aposentadoria e uma quantidade grande de trabalhadores também, né? Inclusive, particularmente os mais precários. A gente está pensando num modelo alternativo de sociedade, a gente está querendo pensar ou querendo imaginar alguma situação diferenciada, porque se a gente sair dessa pandemia, quando a gente sair dessa pandemia, provavelmente a gente não vai encontrar o mundo do mesmo jeito que a gente deixou, né? Nós temos cada vez mais milionários, cada vez mais desempregados, o Brasil no mapa da fome, todo mundo trabalhando precariamente quando consegue algum tipo de trabalho. Estamos discutindo isso em algum lugar, gente boa? Não. Assim, a gente está numa situação de emergência calamitosa também no emprego. Porque o que aconteceu? Em recessão, estamos sem vagas. E
mas há muito tempo a gente já tem precarização, a gente já tem uma diminuição de estatística por pessoas que não estão à procura de serviço por desalento, né? Uma desistência de procurar emprego por desalento, uma perda de cultura do trabalho. E o mais perverso é essa discursividade, né? Porque quando está precarizado ou quando está escondido por desalento, isso não aparece uma estatística negativa. Isso é um número escondido. E o que acontece? Eles ainda têm essa discursividade do faça você mesmo, empreendedorismo, quem luta ganha, quem pedala 25 mil metros para ganhar um prato de comida é herói. Assim, tem uma perversidade que prosperou na cultura que a gente precisa muito trabalhar. Olha, eu fui um pouquinho pessimista. Eu acho que está tendo muita reflexão com o pessoal dos entregadores antifascistas. Eles estão, assim, num momento de interlocução que eu acho muito proveitoso, mas eu acho que a base precisa retomar esse debate, né, com mais força, para tentar recuperar. E o mais dramático é que hoje a gente está num desespero por vagas, por respiros, por sobrevivência. Então, a gente vai ter que tomar muitas frentes para voltar um pouco essa reflexão do que é até uma própria cultura do trabalho, do que é um humanismo no ser que se sustenta e trabalha, né? Eu acho que, desculpa falar muito de novo, né? Eu acho que é uma situação também muito urgente dos nossos tempos. Eu queria dizer o seguinte, assim, eu vejo que a gente está passando uma transição, né? E é como se fosse um parto, né, Raquel? Ou seja, a gente tá parindo um mundo novo e tem aí as dores do parto. Agora, a questão é saber se nós vamos parir mesmo ou não, né? Então, mas eu acho que tem vários aspectos aí nessa questão que você coloca. Um deles, por exemplo, é saber qual é o papel do Brasil no mundo, né? Porque assim, a economia ela não está no espaço, né? A economia ela tem um fundamento concreto. Então, assim, a primeira coisa é saber nós que somos brasileiros e que vivemos nesse chão aqui, para onde vai esse país, né? Que modelo ele vai adotar? Que parcerias ele vai estabelecer, né? Então, por exemplo, eu pelo menos acho que o caminho que o Brasil tomou uns anos atrás de fazer um bloco econômico com os BRICS era uma solução coerente com essa mudança de momento histórico que a gente tá vivendo, né? Então, basta ver quanto está sendo o progresso econômico, por exemplo, em motores do BRIC, como a China, a própria Rússia, né? E o preço que alguns desses países que formavam o BRIC estão passando por falta de não ter apostado nele. Então, eu acho que isso também tem tudo a ver quando a gente fala da situação econômica, porque para a gente falar da situação econômica, a gente tem que saber para onde a gente vai, né? Qual é o nosso papel nesse bolo econômico mundial que está sendo criado. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, a questão ecológica também, né? Assim, eu acho que a gente não pode ser contra a tecnologia ela vem, mas ela está ao serviço ela pode estar ao serviço da humanidade, mas ela também pode ser utilizada simplesmente para reproduzir o que está colocado aí, né? Então, assim, a gente sabe que na medida em que a tecnologia chega e que você produz mais com menos pessoas, é uma oportunidade que você tem, por exemplo, para você talvez criar uma política consistente de uma renda básica universal, onde as pessoas poderiam trabalhar menos tempo e ela ter um complemento de renda da parte do Estado e ter mais tempo livre para poder fazer várias outras coisas. Isso é uma escolha, é um modelo, é uma possibilidade. Mas também tem a outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: você continua concentrando, né? Você joga todo o produto desse conhecimento na mão de 1% ou menos da população e você deixa 98% à míngua, sem nada, né? Mendigando, com paliativos. Então, eu acho que as coisas são feitas por escolhas, né? A gente tem que escolher, né? Eu escolheria o outro modelo, né? Enfim. Também não vou ficar falando demais aqui para deixar o pessoal falar. De qualquer modo, vocês estão reivindicando aqui no dia 30, né, às 6h30 da manhã, caminhada da Ponte Periperi até a subprefeitura, certo? 6h30 da manhã.
vocês estão reivindicando direitos, emprego e renda, ou seja, comida na mesa, trabalho e renda. Mas eu também vi um cartazete também chamando para o dia 10 de agosto, às 10h30, em frente à prefeitura. E com o seguinte questionamento: por que o prefeito de São Paulo só recebe representantes do mercado imobiliário? Depois de 2 meses de espera, nós é que vamos até você, Ricardo Nunes. As duas coisas estão ligadas, vocês estão estimulando uma coisa e outra. Claudete, você não quer começar? Então, essa do ato do dia 10, eu ainda não estou a papo completo, porque a gente está mais focado no ato do dia 30. Tá. Do dia 10 eu vi o card, mas ainda nem fiquei a par de como vai ser, mas eu vou estar lá também. Porque nós temos que, esse documento do ato, ele tem que ser distribuído em todos os setores públicos. Então, a prefeitura, a gente vai estar lá junto, com o documento também na mão, porque o prefeito Nunes assumiu, mas ele ainda não fez nada, ele não teve um plano, porque já tinha que ter na mente dele. Bom, como o prefeito está ruim no hospital, nós não sabemos como vai ser a situação dele, até porque ele ficou interino, ele já devia estar com plano de como seria se o prefeito viesse a faltar, ele assumiria a prefeitura. E ele não fez isso. Ele está, ao contrário, dizendo que tem tantos milhões, mas precisa de mais tanto. Mas, se tem tantos milhões e precisa de mais tanto, vai empregar onde? Porque o maior setor que subiu nessa pandemia foi o imobiliário mesmo e as redes de supermercado, porque o resto, os pequenos comerciantes, faliu. E os que tinham uma graninha um pouco a mais, está tentando se levantar as duras penas, porque teve que cortar gasto. Então, no dia 10 nós estaremos lá também, mas eu não estou muito a par dessa do dia 10, mas vamos somar força lá também. Tá certo. Agora, nós temos cada vez mais milionários também, não é, Claudete? A população está desempregada, mas os milionários estão cada vez mais milionários também, não é? Ah, sim, sim. O povo, agora tem cada vez mais pobre, mas vamos com a palavra miseráveis, e cada vez mais milionários. Então, o país que estava tentando se estruturar e fazer uma sociedade um pouco mais justa e um pouco mais humanitária, e ali em matéria de qualificar tirar o povo daquela situação de extrema pobreza, voltou com força total. Porque o que a gente está vendo hoje em dia é pessoas que há anos não sabiam nem o que era fome, passando fome. E é que não, eu relatei esses dias para algumas famílias da comunidade. Gente, eu vim fugindo do Nordeste, minha mãe, eu não, né? Porque criança não foge de lugar nenhum. Minha mãe veio arrastando a gente do Nordeste, fugindo da seca e da fome no final dos anos 70. Cheguei numa cidade grande, onde a gente saiu da nossa realidade, e minha mãe com sono, que seria Novos Horizontes, coisa melhor, realmente, né? São Paulo tinha muito campo de trabalho para tudo que é lado, ninguém mal ficava desempregado. Só que hoje eu fui crescendo dentro de uma comunidade onde eu vi a necessidade de ter mais luta, porque era abandono total, as coisas não chegam aqui. As coisas não chegam aqui, e quando chega, é numa burocracia grande, numa dificuldade, e precisamos... Falei, eu preciso ir à luta. Nós tínhamos casos gravíssimos aqui de chove, cai, tira, joga para qualquer lugar, e o terreno fica ocioso. Bom, comecei a minha luta por aí. Falei, não pode ser assim, né? A gente, vamos pesquisar ali. Tem como fazer assim, tem como fazer ali, e manter as pessoas nos locais. Tem como, não tem onde eu colocar tantas comunidades, tantas favelas, urbaniza. Se dá estrutura melhor, de condições daquela pessoa viver naquele local. Qualifica a mão de obra. Se tiver um salário justo, que o Brasil tem condições disso, as pessoas não vão ficar precisando de cesta básica, não vai ficar mendigando lá no CRAS por uma assistência, não vai precisar de Bolsa Família. Quanto gasta com Bolsa Família? Quanto o governo gasta com Bolsa Aluguel? O dinheiro do Bolsa Aluguel daria para construir milhões de moradias populares, só que não dá voto. Né? O dinheiro do Bolsa Família daria para estruturar uma família
várias famílias, dando condições daquela família mesmo ir buscar seu sustento, só que não dá voto. Então, a gente está vindo numa sociedade onde cada vez mais, se as pessoas não for à luta, não for cobrar os seus direitos e não brigar contra esses desmontes, a gente vai ver cada vez mais, sem contar a evasão escolar. A gente está com uma evasão escolar muito grande, porque o governo do Estado agora quer, em 2022, as escolas estaduais ser integral. Só que para as escolas estaduais ser integral, ele vai diminuir pela metade o número de alunos. E a outra metade vai para onde? Sendo com o ensino médio, só as escolas estaduais que dá. A prefeitura não dá esse ensino, só dá até o 9º. Então, quer dizer, já está assim, um pavoroso a comunidade, os pais sem saber onde é que vai colocar os seus filhos, porque eles não assinaram o integral. E a escola não tem, já falou, de 500 alunos que tem aqui, só vai ficar 250. Ainda nós temos esse abandono escolar por parte do governo, mas isso é para criar pessoas não pensantes. Está fechando as ONGs, que nem o Clarice, essas ONGs que estão fechando, são ONGs onde a criança fica lá, o adolescente, só que eles formam opiniões. E o governo não quer isso, o governo não quer formador de opiniões, o governo quer aquele que está lá na miséria e fica assim para eles. Sim. Então, a gente está tendo assim, um abandono social, um abandono de futuro em todos os setores. Se nós for falar quais são os desmontes, ainda ficar aqui o dia todo, ainda vai faltar pauta. Bom, e no dia 30, gente boa, o que vocês vão dizer para o subprefeito? Raquel, só uma coisa antes disso, assim, hoje ainda tem uma reunião, né, uma reunião grande, e essa reunião ainda deve alterar algumas coisas, inclusive, enfim, você falou do horário, o pessoal está avaliando se 6h30 ainda não está muito congelado, porque a gente sabe que sexta-feira, 6h30, vai estar, de fato, um dia diferenciado, né? Uma manhã super gelada, talvez a mais gelada, não só do ano, mas algumas pessoas falam que pode ser a mais gelada do século, né? Até agora. Então, assim, alguns detalhes de sexta-feira, pelo que eu entendi, pelos informes que eu li, pode ser que altere hoje, na reunião de hoje à noite, né? Tá. Mas, aí, quanto ao que vai ser falado lá, eu vou primeiro colocar uma posição que a gente tirou pelo diretório do PT do Butantã. A gente vai fazer de tudo para que o protagonismo, né, da fala para o subprefeito caiba às lideranças comunitárias, né? Nós vamos ajudar, vamos apoiar, vamos estar lá junto, mas, assim, do começo ao fim, a gente vai brigar para que esse protagonismo são as lideranças comunitárias que têm que efetivamente sentar com o subprefeito, seja ele qual for. Pode gostar dele ou não, eu não gosto, mas não interessa. O importante é que as lideranças comunitárias tenham esse protagonismo, né? Dizendo isso porque aí eu acho que cabe mais a Claudete, no papel aí de liderança aqui hoje, falar um pouco sobre que pauta que eles vão conversar com o subprefeito lá. O PT do Butantã, junto com a Frente Solidária, vai estar apoiando e ajudando essas lideranças comunitárias. Perfeito. Ellen, Claudete, querem colocar alguma coisa? Porque nosso tempo já está esgotado. Eu queria rapidamente falar que a gente não vai ter outra ação fora as insurgências. Esse do dia 30 é o começo, esse do dia 10 é urgentíssimo, a gente está se unindo. Me parece que os entregadores antifascistas estão se unindo a gente, porque é isso, estamos emparedados por um governo cínico, né? Um pessoal que não quer escutar e não quer ouvir. Mas quem está emparedado está com fome, está com frio. Então, a gente tem que ir lá com o pé na porta, porque são muitas urgências, são problemas concretos de perda de serviço, de perda de renda, de perda de alimentação, de poder, né, se alimentar, assim, essenciais, são direitos mais básicos, comer e não ter frio, por exemplo. Então, vai ter pé na porta e eu acho que é isso, a gente vai chegar lá mostrando para a prefeitura o que ela quer esconder de todo mundo. Claudete, você que vai ser porta-voz, uma das porta-vozes? Então, a gente montou alguns GTs de trabalho, então o documento está sendo redigido,
Então, a gente ainda não finalizou esse documento, porque cabe às lideranças dizer qual a necessidade das suas comunidades, então ainda tem liderança conversando com o pessoal do grupo de trabalho, então a gente não tem um documento efetivo, mas a base é isso, comida, emprego e renda, onde vai entrar outras coisas, saúde, né, mobilidade, vai entrar outras coisas. Então, o documento mesmo não vamos saber entre amanhã ou quinta-feira, porque ainda vai ter uma reunião hoje para ser decidida algumas coisas. E é isso, a gente vai à luta pelo desmonte desse governo, acho que as comunidades estão acordando, as lideranças cansou de ficar sozinha dentro do território e o poder público bancando lá de bonzão, de gostosão, mentindo, né? Pondo o link aí de Vale Gás que você abre, você não consegue nem abrir, então não tem nem como divulgar um trabalho de governo que nem tem, as lideranças agora se unindo, né? O povão unido, a gente consegue, acho que talvez a gente consiga, vai ser a duras penas, porque eu sei que a gente vai bater na porta aqui da SUB, mas vamos ter que bater lá na porta do prefeito, vamos ter que bater lá na Câmara Municipal, vamos ter que bater lá na Assembleia, vamos ter que bater no Ministério Público para cobrar posições e ações desse governo genocida. É isso. Perfeito. Então, no dia 30 de julho, né, comida na mesa, trabalho e renda, e vocês vão fixar ainda a data, a hora, né? Que a data já está fixa, e vai ser uma caminhada da ponte de Periperi até a subprefeitura. É isso? Gente boa, foi super importante ter vocês aqui hoje, muito legal, muito obrigada, e voltamos na semana que vem. Vocês querem dizer tchau? Bem, agradecer, Raquel, o convite, agradecer a rádio e pedir para que o pessoal apoie esse movimento, porque ele é um movimento justo e, enfim. E obrigado pelo espaço, Raquel. Muito obrigada, até logo. Até sexta-feira pela manhã lá. Se unam a nós, podem participar dessa reunião, tentem articular com a Frente Solidariedade de Luta, com a RAP ou com um grupo de GTs, a gente está precisando de gente para ajudar. Claudete? Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando, passando essa mensagem de luta. A maioria que vai estar na luta os homens vai estar presente, lógico, né, mas a maioria são mulheres, assim como eu, negras, de periferia, mães e trabalhadoras guerreiras. E quero pedir para que todos se juntem com a gente no dia 30, para a gente ir contra esse desmonte dos governos. Obrigada, gente. Perfeito, estaremos lá. Até semana que vem, gente boa.